Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Lucas Serbati. E nós estamos gravando, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Hoje nós estamos gravando nos Caçadores Clubes em Cachoeira, Itapemirim. Esse lugar maravilhoso que tem história. Mas nós vamos contar essa história para vocês depois, viu? Dr. Lucas, seja bem-vindo, meu querido. Saudações, Cida, e a todos os internautas que estão acompanhando a TV Cachoeiro e o Olho a Olho com Cida Campos. Dr. Lucas, planos de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Cachoeira, Itapemirim. Essa história, essa novela nunca acaba, nunca chega ao fim. Eu gostaria de saber o fim dessa história. Nós vamos falar com o senhor sobre essa história, essa novela. Cida, infelizmente, essa novela ela está se prorrogando. Agora, recentemente, no início de novembro, houve uma prorrogação, o primeiro aditivo do contrato 143 de 2017, prorrogando por mais 3 meses. Esse prazo começou no último dia 26 de outubro, né? E vai até o dia 26 de janeiro de 2019. Isso, na verdade, soa tristemente para todas as pessoas, né? Considerando que estamos aguardando desde março e praticamente vão-se um lapso temporal de 12 meses sem o plano de cargos e salários, com muitas manipulações de informação e, principalmente, omissão do poder público em transmitir um plano de governo e um plano de cargos de salário que traga realmente a sensibilidade tanto dos servidores quanto dos contribuintes de Cachoeiro de Itapemirim. Dr. Lucas, fala um pouquinho sobre esse plano de cargos e salários documentado, porque o senhor está com documentos em mãos e o senhor está falando em cima de um processo que o senhor viu, que o senhor leu, que é o processo de planos de cargos e salários. Exatamente, Cida. É importante frisar para todos os servidores e a população local que os documentos públicos, eles são públicos, como o próprio nome já diz, e todos nós temos acesso a esses documentos. Não tenha receio, caso você tenha alguma dúvida, de solicitar administrativamente, seja na Prefeitura de Cachoeiro ou em qualquer órgão público, cópias ou mesmo acesso a esses processos. E no caso, não é diferente com o plano de cargos e salários. Você pode solicitar uma cópia do contrato, é o 143 de 2017, pode solicitar também o protocolo do processo, que hoje está na Secretaria da Fazenda. Apesar de ter acontecido a prorrogação, ele se encontra lá para pagamento dos 10%, que corresponde, na verdade, à penúltima etapa do plano de cargos e salários, que era entregar esse plano. Portanto, tenha certeza que o plano de cargos e salários ele já foi entregue à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Um ponto importante, Cida, é que muito se fala em plano de cargos e salários no singular, mas hoje, na verdade, existem 2 planos de cargos e salários. Isso é uma mensagem, até algo que assusta um pouco, né? Pensando que todo mundo pensa em um único trabalho e hoje existem 2. Por quê? Né? É mais dúvidas que surgem tanto nos servidores quanto na população. E fomos investigar os motivos dessa duplicidade de planos de cargos e salários. Descobrimos o seguinte: a empresa contratada, ela cumpriu com o seu papel realmente, né? Seguindo o que a comissão vinha sugerindo, apresentando de propostas, e por fim apresentou o plano de cargos e salários. O que aconteceu foi que o Poder Executivo entendeu que deveriam ocorrer adaptações ao processo inicial. Cumprindo a questão contratual, o IBAM realmente fez essas alterações, porém ele deixa bem claro no relatório entregue ao município que ele não concorda com essas alterações. Em função disso, cumprindo o seu papel, entregou 2 planos de cargos e salários. O inicial, que eles realmente haviam feito, e o posterior, que é esse segundo, com as alterações propostas e determinadas pelo Poder Executivo. Eu estou um pouquinho passada, porque eu também não sabia disso. Você, funcionário público, você, cidadão de Cachoeira e Itapemirim, também não deve saber. Fala um pouquinho sobre esses 2 planos. Exatamente, Cida. Existem pontos que realmente a gente concorda até com o Poder Executivo, mas existem outros que nós entendemos que possa ocorrer uma desvirtuação do que a gente espera de um plano de cargos e salários, que é o quê? A isonomia, igualdade, imparcialidade. Um exemplo, por exemplo, é a questão da promoção. O
que acontece? Hoje no município, se você preencher os requisitos de tempo de trabalho, mais a questão técnica, você, de acordo com o tempo, você vai ter as suas promoções, né? E também a progressão. O que acontece? A promoção é quando você ascende de letra. E a proposta do Poder Executivo nesse segundo plano, na verdade, é o quê? É criar um quantitativo de vagas para promoção. Portanto, se exceder esse número, vai caber ao Poder Municipal fazer a opção de qual servidor que vai poder ascender na carreira. Isso é muito perigoso pelo seguinte, em caso de apadrinhamento político, que muitas vezes uma pessoa que preenche o tempo, preenche o quesito técnico, mas não tem um padrinho político, talvez vai ser protelado em detrimento de uma outra pessoa que tem alguém por trás, né? O famoso QI. Isso é algo temerário, que nos causa uma certa repulsa mesmo, né? Considerando que a gente espera que a administração siga sempre os caminhos da imparcialidade. Isso é muito sério. Até porque, às vezes o João, às vezes não, a maioria das vezes, o João está apto a trabalhar, mas a Maria não, mas a Maria tem o padrinho, então ela fica com a vaga. Esse é o ponto. Esse é o ponto, Cida, e isso causa esse espanto em nós, porque realmente vai em contrassenso aos movimentos políticos, inclusive o que aconteceu nesse pleito presidencial, que as pessoas querem mudanças, querem algo que seja novo realmente. E, infelizmente, a gente acaba esbarrando em um passado que não encontramos resquícios novos, muito pelo contrário, é a velha política do apadrinhamento político. Mas aqueles servidores, realmente, sejam de outros municípios ou do próprio município de Cachoeiro, que tivesse apadrinhamento político, caso seja aprovado esse segundo plano de cargos e salários, essas pessoas apadrinhadas poderão sim ser favorecidas, né? Por isso é muito importante, Cida, inclusive nas outras entrevistas que nós conversamos muito, é o direito de informação, é o executivo passar informação para o município, para os próprios servidores, para justamente desmistificar essas situações que causam temor em todos. Doutor Lucas, é um pouco não, é assustador sim, mas corre o risco sim de pessoas que não têm a capacidade de assumir, mas têm o padrinho. E o outro plano? Exatamente. O outro plano, Cida, ele tem um ponto também que é um pouco questionável, aí realmente agora eu tenho que defender a atuação desse segundo plano de cargos e salários. Pelo seguinte, o primeiro, ele veta, na verdade, o que é chamada a progressão, realmente, como a gente já havia falado, que é a alteração, a ascensão em letras, de cargos que no entendimento do IBAM, eles não possuem uma progressão. Vou citar um exemplo, por exemplo, o cargo de vigia. A pessoa vai continuar sendo vigia durante todo o seu contrato, todo o período que ele for servidor realmente, né? E aí não tem uma progressão. Vai alterar ser vigia em que? Existe uma graduação? Não. Você é vigia. Da mesma forma que um motorista. O motorista, se ele é classificação B, ele vai ser motorista do início ao fim. Não vai ter uma alteração técnica no caso. Apenas a questão idade. E, em função disso, o IBAM prega o quê? A progressão. Que a progressão é aquela evolução horizontal que a pessoa possui, vai ter sim uma graduação no salário, mas não a promoção, que em detrimento, na verdade, de outras profissões que entendem que, por exemplo, o auditor fiscal entende que existe sim essa possibilidade em função do quê? Da capacitação de um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O município sensibilizado com essa situação desses servidores, motoristas, vigias, auxiliares, requereu que fosse feita a alteração, para que esses servidores eles continuem tendo tanto a promoção quanto a progressão. Doutor Lucas, e a situação financeira? Vai haver aumento de salários para as outras classes, a não ser fiscais e todos os outros que estão no plano de cargos e salários? O que acontece, Cida, é que hoje o plano atual, para se você ter ideia, existem pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Imagina receber menos de R$ 954. Às vezes é 50% a menos que os 954. Então é uma situação caótica que realmente merece atenção e ser readequada à nossa realidade social do Brasil, né? E o que acontece? Esse plano realmente vai ocorrer uma majoração dos salários,
mas existirão categorias que realmente receberão um plus que vai fugir a qualquer comparação com os demais cargos. Digo pelo seguinte, os agentes de trânsito, por exemplo, a classificação deles hoje é o cargo de ensino médio. E a sugestão apresentada pelo governo, na verdade, é torná-los dentro da categoria dos auditores fiscais, que possuem hoje remunerações bem altas, né? Tem um salário base, mas o ponto resultado, que chegam a salários acima de R$4.000, né? Com toda essa regra de benefícios que eles possuem, né? E a intenção do município é enquadrar os agentes de trânsito também nessa categoria. Isso vai fazer realmente assim, vai tornar a vida deles muito melhor remuneradamente, né, no caso falando, em detrimento de muitos que talvez, por exemplo, os próprios auditores fiscais, o que a gente vem acompanhando é que o aumento deles, na verdade, não vai ser idêntico ao dos agentes de trânsito. Então, assim, provavelmente, e acredito que eu já estou vendo alguns colegas que já estão insatisfeitos com esse plano, porque, na verdade, o aumento vai ser, digamos, insignificante diante de outras categorias. E aí você percebe o quê? Está ferindo a isonomia, que é a igualdade entre todos os servidores. Quando o senhor fala que tem uma classe recebendo menos de um salário mínimo, isso para a lei trabalhista, que o senhor também é da área trabalhista, isso fere muito a lei, né, a lei trabalhista. E esse cidadão, como ele consegue sobreviver? E esse plano, será que não está visando esse funcionário ou não tem interesse, sei lá? Nesse plano, o que o senhor acha referente a esse cidadão? O que acontece, Cida, é que pelo plano de cargos e salários antigos, essas pessoas estão recebendo esse salário insignificante, apenas por uma questão constitucional, né, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que veda que qualquer pessoa receba menos que um salário mínimo. Então, o que acontece? O município, uma obrigação legal, ele já vem complementando essa diferença, porque o salário realmente é insignificante. O nosso sentimento, na verdade, acredito que de todos, é que esse plano, na verdade, atenda à realidade social dessas pessoas, porque sabemos que o salário mínimo tem o seu reajuste todo ano e que esse plano de cargos e salários vise o futuro desses servidores, que não adianta nada vir hoje um salário de 954, sabendo que no próximo maio do ano de 2019 já vai ocorrer um novo aumento. E aí existe o risco da defasagem salarial novamente. E o que não pode são esses servidores ficando recebendo complementações como se fossem migalhas do poder público. Na verdade, o que tem que ser praticado é que essas pessoas recebam realmente um salário digno, condizente com a realidade do país, mas também que eles não deixem de receber um salário mínimo ou mesmo um salário digno, né, do cargo deles. Doutor Lucas, especificamente neste caso do salário inferior, legalmente, isso pode continuar assim? O município pode continuar complementando ou deve mudar? Bem, Cida, entendo que hoje nós vivemos uma sociedade que é baseada em princípios, né? Antigamente, no início da nossa Constituição, era muito a letra fria da lei. E hoje não, existem princípios da dignidade da pessoa humana, direitos da saúde, a moradia, a alimentos, são os direitos sociais. E está lá no artigo 6º da Constituição. Então, cabe sim ao poder público buscar medidas, não apenas a complementação, que eu entendo que seria até uma forma humilhante desse servidor poder sobreviver, mas encontrar formas, através de leis, que sejam sensíveis à situação social dessas pessoas, que geralmente estão em um ambiente de vulnerabilidade social, né? São garis, vigias, motoristas que mereciam sim e merecem ter a atenção do poder público municipal. Para nós encerrarmos essa fala aqui do plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Cachoeira Itapemirim, nesse resumo de todo esse processo, ao seu ver, onde que o funcionário público de Cachoeira Itapemirim será beneficiado? Em conjunto ou só alguns? Onde esse plano vai ajudar a todos os funcionários ou não? Cida, eu vou falar a verdade, o meu sentimento hoje é que o funcionário está sendo prejudicado.
prejudicado porque ele não está sendo ouvido, porque ele não está recebendo informação, ele está à margem do Poder Executivo. É como se ele não fosse afetado por esse programa do plano de cargos e salários. E isso eu entendo que é muito grave, porque afeta uma dimensão de mais de 3.000 servidores que estão hoje sem informação, estão no escuro. E isso é temerário porque são eles que serão realmente atingidos. O Poder Executivo, né, ele vai sair daqui 2 anos, ele não vai estar mais aqui, e inclusive o plano não vai atingir os servidores comissionados, vai atingir o efetivo. Isso é o ponto crucial. Ele está sendo colocado de lado enquanto o Poder Executivo está trabalhando, né? Então, trabalhar no escuro, sem sombra de dúvida, é algo temerário e que a gente sempre espera que quando um ambiente está escuro, os efeitos colaterais serão graves. Então, nosso maior receio justamente não é nem pensar em um ponto positivo, é pensar no que vai trazer, na verdade, prejuízo para os servidores hoje da Prefeitura. Doutor Lucas, pelo jeito, o plano de cargos e salários esse ano não sai do papel. Cida, considerando que aconteceu a prorrogação para janeiro de 2019, as chances dele sair são muito pequenas. Tá? Eu acredito realmente que pelo caminhar das coisas e pela forma que o processo está hoje, aguardando a pagamento até dessa segunda proposta, e mesmo tendo sido entregue, o Poder Executivo continua silente, omisso, sem se manifestar, eu acredito que não vai ficar para esse ano. Provavelmente não. Pois bem, infelizmente, meus amigos, o plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Cachoeira e Itapemirim não é tão favorável assim, não. Você, funcionário, efetivo, tenha mais aí um braço firme, começa a se reunir, conversa com seu colega, façam força, sabe por quê? Porque força do povo ninguém consegue derrubar, não. Vamos dar um jeito nisso aí, prefeito. Doutor Lucas, muito obrigado, um abraço bem forte. Eu tenho certeza que no próximo programa sobre plano de cargos e salários, o senhor venha com uma notícia melhor para os nossos trabalhadores. Sim, Cida, eu gostaria até de registrar aqui o quanto tem sido amistoso entrar nos órgãos públicos hoje de Cachoeiro e as pessoas reconhecendo a minha pessoa, reconhecendo o programa Olho a Olho com Cida Campos, porque eles estão sentindo realmente que hoje a TV Cachoeiro, Olho a Olho com Cida Campos, está falando o que eles não têm uma pessoa representando eles, na verdade. Porque, assim, hoje você tem levado não apenas um serviço social, mas tem atendido realmente o sentimento de cada servidor da Prefeitura de Cachoeiro. Eu espero que isso irradie não só para o município de Cachoeiro, mas para todas as outras prefeituras, para que os servidores entrem em contato com você, conversem e a gente leve realmente a voz deles. Infelizmente, a gente sente que eles ficam um pouco retraídos quando outras pessoas passam, mas quando eles estão com a gente, eles falam realmente o que eles estão vivendo dentro hoje do Poder Executivo. E eu acredito que o que você está fazendo realmente está levando informação e está defendendo os direitos deles, Cida. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada, doutor Lucas. Eu sempre digo o seguinte, eu vou estar do lado sempre do certo. Sempre podem contar comigo, eu já deixei as portas abertas do programa para vocês, funcionários. Podem vir, vamos bater um papo. Se quiser tirar alguma dúvida, o nosso amigo e parceiro, Dr. Lucas Serbati, vai estar presente para auxiliar. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Sabe por quê? Porque ameaças é uma coisa muito séria. E outra, é o direito de vocês. Lute pelo seu direito, meu amigo funcionário público de Cachoeira e Itapemirim. Mais uma vez, obrigado. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.